amigos, espero que esteja tudo bem com vocês e com suas famílias. Para a gente não perder muito conteúdo e como uma maneira também de estar auxiliando vocês na hora de realizar as atividades, eu vou estar gravando algumas videoaulas. Nessas videoaulas vão estar aparecendo apenas as minhas mãos, porque nesse momento eu estou mais ou menos assim. Vocês lembram que a gente vinha estudando? A gente viu o que era o espaço rural e o que era o espaço urbano. No espaço rural, a gente viu que está concentrada a agricultura. E no espaço urbano, a gente vai ter as indústrias, o comércio e um maior número populacional. E a gente viu também que um depende do outro. O espaço rural depende do espaço urbano, assim como o espaço urbano depende do rural. Atualmente, 20% da população brasileira vive no espaço rural. E 80% da população brasileira vive, no urbano, no espaço urbano. Bom, desses 20% que compreende o espaço rural, as principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária. Essas duas atividades, elas são muito importantes dentro da economia brasileira, porque grande parte de tudo que é produzido dentro do agronegócio vai ser exportado, e isso acaba movimentando muito a economia do nosso país. Se a gente for pegar como exemplo do que é produzido dentro do espaço rural, vamos pegar como exemplo as lavouras permanentes do Brasil. As lavouras permanentes são aquelas formadas pelos cultivos de longa duração, que produzem durante vários anos consecutivos. Então, no Brasil, a gente tem com um número maior as laranjas, com 16 milhões de toneladas, seguidos do café, com 3 milhões de toneladas, seguido da banana, com 6 milhões de toneladas. Já se a gente pegar o município de Morrinhos do Sul, que é um município que está dentro do espaço rural, a gente vai ter dentro dessas lavouras permanentes a banana, com 30 mil toneladas, seguido do maracujá, com 70 toneladas, e as laranjas, com 40 toneladas. Todos esses valores são produzidos durante um período de um ano, tanto em Morrinhos do Sul como no Brasil. O espaço rural brasileiro, ele ainda possui muitos contrastes. Um deles é a estrutura fundiária do nosso país. A estrutura fundiária é a forma como são distribuídas as propriedades rurais. No Brasil, a estrutura fundiária se caracteriza por uma desigualdade na distribuição das terras. Ela é dividida em latifúndio, que são as grandes propriedades rurais superiores a 1.000 hectares de terra, e a gente tem também o minifúndio, que são as pequenas propriedades rurais inferiores a 50 hectares de terra. Em função disso, dessa má distribuição, muitos estudiosos e agricultores apoiam no Brasil uma reforma agrária. Para promover, então, uma melhor distribuição dessas terras para os produtores rurais. Outro fator marcante é o contraste tecnológico. No Brasil, existe um setor agropecuário moderno que faz uso de tratores, drones e vários equipamentos que alcançam boas produtividades.
Mas também temos um setor agropecuário mais atrasado tecnologicamente e que tende a ser menos produtivo. Falando em tecnologia e modernização, esse é um dos fatores que gerou e ainda gera o fenômeno chamado de êxodo rural, que é a migração de um grande contingente de pessoas do campo para a cidade. A introdução de maquinários no campo diminuiu significativamente a quantidade de mão de obra necessária nas propriedades rurais. Muitas pessoas desempregadas passaram a buscar então nas cidades melhores oportunidades de vida. O êxodo rural ele trouxe muitos efeitos para o Brasil, onde a gente pode destacar a aceleração da urbanização, já que houve um crescimento nas grandes metrópoles do país, principalmente na região sudeste ao longo do século XX, a expansão das periferias urbanas, com a formação de habitações irregulares e o crescimento das favelas em várias metrópoles do país, aumento do desemprego, com mais pessoas morando no meio urbano, não há emprego para todos, o que desencadeia o desemprego e faça com que essas pessoas tenham que trabalhar de forma informal, ou seja, como ambulantes, em camelô, entre outros. E outro efeito do êxodo rural foi a formação de vazios demográficos no campo. Já que grande parte da população migra para a cidade, a população no meio rural ela tende a ser muito baixa, criando então esses vazios demográficos. É com o êxodo rural que o processo de urbanização se inicia no Brasil, lá no século XX. Com as indústrias se instalando no meio urbano e gerando emprego, isso acabou chamando mais a atenção da população, que então foi crescendo. A urbanização, ela é a concentração da população em espaços urbanos. Nesses locais, a gente vai ter oferta de infraestrutura que permite o desenvolvimento de atividades econômicas e sociais. Se a gente for analisar esse gráfico da taxa de urbanização no Brasil, a gente vai perceber que lá em 1940, apenas 31% das pessoas estavam vivendo no meio urbano, viviam em cidades. É a partir de 1950 que esse processo de urbanização ele começa a se intensificar. Isso devido à industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que gerou, então, uma formação de um mercado interno integrado e que atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, porque a região sudeste possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, a que concentrava um maior número de indústrias, e isso chamou a atenção da população. A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontrava em áreas urbanas, 56%, e apenas 44% vivia nas áreas rurais. Já em 2010, de acordo com o último censo do Brasil, 84% da população já era urbana e 16% rural. Esses números em 2020 já devem estar bem maiores. O processo de industrialização e urbanização no Brasil, ele ocorreu de forma desigual. Se a gente pegar como, por exemplo, a cidade de São Paulo e o estado do Amazonas, que é o maior do Brasil, somente a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, enquanto todo o estado do Amazonas, que é o maior do Brasil, tem 3,8 milhões de habitantes. Então, esse contraste ele é muito evidente. Com isso, vão passar a surgir as metrópoles, que são cidades com mais de 1 milhão de habitantes
e elas vão ter uma grande concentração econômica. Um exemplo de metrópolis é São Paulo. As megalópolis é uma região superurbanizada. E ela vai ser constituída pelo agrupamento de grandes regiões metropolitanas. E a conurbação, ela é um fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes expandem-se ao ponto de encontrar-se, compondo um único núcleo urbano. Vamos pegar aqui esse exemplo. Antes, a gente tinha uma área urbana, né, A, e uma área urbana C. E entre essas duas áreas, a gente tinha uma área não urbanizada. Com o fenômeno conurbação, essas duas áreas A e B, elas se encontram e a área C, que não era urbanizada, ela passa a ser urbanizada dentro da conurbação. O rápido e desordenado processo de urbanização ocorrendo no Brasil irá trazer uma série de consequências, em sua maior parte negativas. Uma delas é a favelização. As ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, a falta de políticas habitacionais, isso tudo acaba contribuindo para um aumento acelerado das favelas no Brasil. Outra consequência é a violência urbana. O número de desempregados, ele é muito grande dentro dos centros urbanos, e isso passa a gerar um aumento de roubos, furtos e demais tipos de violências relacionadas às áreas urbanas. Outra consequência é a poluição. Devido ao grande número de indústrias, automóveis e de habitantes, isso tudo vai impactar no aumento das emissões de gases poluentes, assim como a contaminação dos lençóis freáticos e rios dos principais centros urbanos. E uma outra consequência que a gente vai ter são as enchentes. Devido que o solo dos grandes centros urbanos ele está todo impermeado pelo asfalto e pelas edificações, o que consequentemente vai contribuir para que ocorra enchentes.